Vamos lá. Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, a última do ano para o Momento Abrat, né? Então, o último Momento Abrat 2024. Lembrando que sapatos sempre foi e sempre será um tema bastante relevante para o atletismo. E nós já abordamos a questão dos sapatos no início do ano. No início do ano, a gente teve um Momento Abrat lá em abril, que a gente conversou um pouquinho sobre calçados e corrida de rua. E só rememorizando um pouquinho o que a regra traz, né? A regra que é RT5 é essa que vocês estão vendo. Só é a 5.2, que fala que os atletas podem competir com ou sem calçados, né? Em um pé, nos dois, ou em nenhum. E os atletas devem cumprir todos os regulamentos relativos ao uso de calçados esportivos aprovados pelo Conselho da World Athletics. Então, eles tiraram da regra as questões sobre os calçados e levaram para um regulamento específico. Então, é esse regulamento específico que a gente precisa ter um pouquinho de propriedade, né? Então, é este daqui, né? A gente fez pela BRAT, junto com a CBAT, a tradução desse material, ele está no site da CBAT também, né? A tradução desse documento, mas tem outros documentos que a gente precisa sempre estar alerta, né? Quando a gente vai trabalhar em relação às questões de oficial de controle de calçados, a gente está acostumado a falar oficial de controle de dopagem, é mais ou menos nesse movimento que a World Athletics quer trazer, né, que tenha um oficial de controle de calçados nas competições próprias da World Athletics. Ela usa esse oficial, né, mas na CBAT a gente ainda faz o controle dos calçados na câmera de chamada. E dentro do Brasil a gente segue o regramento do país. Mas, de qualquer forma, a gente também tem algumas perguntas muito frequentes que são trazidas, né, por todas as federações membros, e a World Athletics traz nesse outro documento aqui algumas questões que são respondidas ali em relação a como fazer, em como proceder em relação aos calçados. Quando a gente vê esse documento, né, em PDF, que era produzido de tempo em tempo, e a gente colocava ele no site da BRAT, toda vez que alguém visualizava que já tinha uma nova data desse PDF, a gente se ligava, né? Olha, precisa atualizar o site da CBAT, ou precisa atualizar o site da BRAT, porque era esse novo documento com uma data atualizada que a gente precisava verificar os calçados, principalmente nas questões de corridas de rua, que a gente tinha muita novidade em relação a calçados. Porém, vejam que lá em março, a World Athletics começou já a publicar junto a esses PDFs, né, um link onde estava já iniciando um processo de retirada desse PDF para que tivesse esse link onde a gente clicasse, colocasse o modelo e visualizasse se o modelo estava permitido ou não estava permitido. E se estivesse permitido, para quais provas estaria sendo permitido. Atualmente, a gente sente um pouquinho de falta desse documento em PDF, principalmente quando houve a transição da regra, né? Lembrem que essa regra já mudou, já estava prevista aí já faz algum tempo, porém, com a virada da Olimpíada, né? Ou seja, se esperou passar a Olimpíada de Paris para que mudasse esse regramento em relação ao solado dos calçados, porque os fabricantes precisavam se adequar e também os treinamentos dos atletas precisam ser, né, trabalhados, né, durante o período, né, de aproximação dos Jogos Olímpicos. Então, agora a gente está entrando em outra fase de 4 anos de preparação para a próxima Olimpíada. Então, vejam que a gente tinha nesse documento calçados que eram igual ou menor do que 20 milímetros, de 25 milímetros e de 40 milímetros. Então, milímetros. É, essa medição aí a gente já não tem mais para a nova regra. E o que significa isso? Lembrando que nessa lista, quando a gente entra no site da própria World Athletics, é esse link que a gente tem para estar visualizando os calçados. E no Momento Abrat de 2 de outubro, se não me engano, né, o Miltinho fez um questionamento. Ele falou: olha, eu tenho recebido, né, alguns questionamentos
de treinadores que algumas marcas elas eram válidas e que a partir do dia 31 de outubro não serão mais. Né? E aí no dia 3 ele me mandou duas marcas, eu já encaminhei para a World Athletics para entender um pouquinho, porque não tem muito descritivo, né? Quando a gente clica nesse link, a gente já vê automaticamente essa figura e em cima dela é que a gente vai olhar o que que tem e o que que não tem. Não tem mais aquele descritivo de quantos milímetros tem o solado, aí sim quais provas estão aprovadas ou não para esse calçado específico. Então, hoje, a gente clicando em cima do fila KR6, a gente olha que está sim aprovado esse calçado, mas somente para provas que são feitas na rua, que são de cross country ou montanha e trilha. Lembrando que a marcha atlética também pode usar esse calçado, tanto fora quanto dentro do estádio, né? Então a marcha atlética ela segue o mesmo formato para os calçados, seja em estádio, seja na pista ou seja na rua, tá? Então esse calçado ele vinha sendo aprovado em provas de pista 800 e acima, inclusive para o triplo. Só que já tinha observação antes da mudança, né, do dia 1º de novembro, de que só estaria válido até o dia 31 do 10. E depois do dia 31 do 10, continuariam válidos para as provas de corrida de rua, provas de marcha e corridas através do campo, montanha e trilha. E a gente encaminhou essa solicitação para a própria World Athletics para entender um pouquinho, e o que foi respondido é que este era um dos calçados que estava naquela listagem, de que antes se aceitava para as provas de 800 e acima dentro da pista, e para o triplo, por exemplo, até 25 milímetros. Então, quando a gente olha no descritivo de alguns sites para entender do que fala esse calçado, porque não tem mais, né, o descritivo da milimetragem, então a gente vê que é um calçado que tem um solado de 24 milímetros para o calcanhar. Então, quando a gente está falando do calcanhar, 24 milímetros para o tamanho padrão de sapato, então lembrando que o tamanho do sapato padrão é 42 no tamanho europeu, deve ser em torno de 40 do tamanho do calçado brasileiro, ele está acima dos 20 milímetros permitidos para corridas dentro da pista, né? Ou seja, em pista. E por que que eles não estão colocando mais essa milimetragem quando eles trazem o descritivo no link da World Athletics? Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado com o tamanho do solado e lembrando que no próprio regulamento de calçados, dependendo do tamanho do calçado, esse solado é sim um pouquinho acima dos 20 milímetros permitido. Então, isso é uma preocupação do fabricante junto com a própria World Athletics. Claro que a gente precisa sempre estar olhando se tem uma órtese interna, né, por dentro do calçado, né, se isso está permitido, está autorizado pela própria World Athletics. E claro que se a gente olhar que alguma coisa é muito fora do padrão, a gente também pode sim estar fazendo as avaliações do calçado. Mas normalmente isso se faz no pós-evento. E no Brasil, como a gente comentou, também se faz na câmera de chamada. Então, aqui só trazendo, né, uma rememorização, que quando a gente olhava para esse regulamento, ele está no site da CBAT, né, trazendo que até o dia 31 de outubro, a gente tinha, né, para provas de pista, a partir de 825 milímetros. Né? Lembrando que quando a gente fala de revezamento, também o que importa é a perna que cada atleta vai correr, e aí sim se valida o que era para esse percurso do atleta. E a partir do dia 1º de novembro, ou seja, já está valendo essa regra de que para prova de pista, ou seja, todas as corridas em pista, é 20 milímetros para os calçados com ou sem prego no máximo. E que para as provas de campo também passa a ser 20 milímetros, não tem mais aquele 25 para o triplo como a gente tinha. Para a prova de rua, e para marcha, seja em pista ou seja na rua, é até 40 milímetros. Então, esse foi a devolutiva que a gente recebeu da World Athletics em relação àquele questionamento trazido pelo Miltinho, que em relação a esses calçados, eles ficavam válidos para aquelas provas de 800 e acima dentro da pista,
porque eles se enquadravam dentro desse regramento que já estava previsto para mudar no dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro deste ano. Então, mais essa atualização aí que a gente precisa estar alerta, e que na próxima quarta-feira nós teremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária de 2024, que é a assembleia onde a gente faz a tomada de decisão sobre quais são as taxas, os valores de taxas que a gente vai estar aprovando para 2025, seja para novos associados, seja para os associados que já estão na Abrat, para os associados que se filiaram no último trimestre de 2024, e também para que a gente traga de volta para a associação aqueles que por algum motivo se afastaram ou não puderam estar conosco, no decorrer aí do ano de 2024, e a gente precisa fazer algum formato de acolhimento para que todos possam estar participando da Abrat em 2025. Não sei se alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma curiosidade nesse último momento Abrat aqui do ano. Miltinho, você quer fazer algum comentário? Não, de boa, Cláudia. Alguém? Eu entrei atrasado, eu estava em um evento antes, mas está de boa. É isso, exatamente o meu questionamento era esse que você falou aí. Tudo certo. Eu quero, Claudinha. Diga lá, Rô. É assim, já que no salto também não poderão, né? Na pista até que eles entram sem mala, sem nada, praticamente. É só no 100 lá, sei lá, alguma coisa, alguma competição, entra com mala e cuia. Agora, nos saltos, eles já entram com mala. Eles podem passar lá na câmara de chamada e está tudo em ordem com eles. Aí depois, na mala deles lá dentro, eles podem estar trocando junto ao setor. Exatamente isso. Por isso que é importante, né, a gente ter um protocolo de ação, seja na câmera de chamada, na vistoria das malas, ou, claro, o atleta responde por isso, em ele competindo com um calçado inadequado, e isso pode sim trazer uma penalidade para ele, seja através de uma denúncia, seja porque a gente visualize a entrada dele num outro calçado. Então, é muito importante, quando a gente tem os protocolos aplicados nas grandes competições na câmara de chamada, a gente já verifique qual é o calçado que ele vai estar entrando, precisa vistoriar as malas, se a gente verificar que existe outro calçado, né, fazer o recolhimento deste ou manter junto com o atleta esse calçado, mas avisar o árbitro geral da prova de que o atleta está entrando com algum equipamento que ele relatou que não estaria utilizando. Mas é bem complicado, por isso que a própria World Athletics também tirou esse compromisso nas grandes competições de definir sobre os calçados na câmara de chamada, porque senão os atletas teriam que ficar o quê? 1 hora dentro da câmara de chamada para a gente conseguir avaliar tudo, né? E traz essa questão de que é compromisso e é responsabilidade do atleta, né? Ao sair na zona mista, se ele for solicitado para comparecer junto ao oficial do controle de calçados, ele apresentar o calçado ao qual ele participou no evento. Mas é bem colocado, Rô, isso é bem importante a gente ter alerta. E eu acho que é importante também a aproximação com os treinadores, com os atletas, dessa responsabilidade que eles têm do uso do calçado correto. No começo do ano que vem, eu acredito que a gente ainda tem alguns problemas em relação ao uso dos calçados de 25, é porque nem todo mundo tem conhecimento dessa regra, mas o não conhecer a regra não isenta da necessidade do cumprimento dela. A não ser, claro, que os regulamentos tragam de outra forma, né, e aí os resultados não podem subir, né, se for utilizado algum calçado inadequado. Tá bom? Mas obrigada. Diga, Posso Milton. falar mais um minutinho? Claro. No final da semana nós trabalhando no Brasileiro Paralímpico. E eu estava na cama chamada e verifiquei que 99% dos atletas que entravam estavam com tênis proibidos. Aí eu questionei a direção da prova e eles falaram que não teve uma regulação sobre os calçados, por isso a gente não ia barrar os calçados. E se algum desses atletas fizeram marcas, digamos assim, como um recorde, esses recordes vão valer?
O que precisa estar sendo avaliado, Miltinho, na questão da World Parathletics, porque ela traz o regulamento da World Athletics para dentro do regulamento da World Parathletics, tá? Então, a regra dos calçados ainda é seguida pela World Parathletics oficialmente, né? Ou dentro do livro de regras em si, mas a World Parathletics, ela define, da mesma forma que a World Athletics, que ela não faz essa avaliação na câmera de chamada dos sapatos. E se houver algum recorde, o recorde mundial, por exemplo, da World Athletics, a gente tem que recolher o calçado para que seja feita uma avaliação para validação do recorde. Então, quando a gente tem algum recorde mundial ou um recorde de área, o que é importante a gente começar a trabalhar é que se faça uma foto, né, ou aquela inspeção do calçado, que existe um formulário de inspeção do calçado, que isso seja feito quando a gente tem algum recorde obtido na competição. É uma forma também da gente preservar os direitos de todos, né, porque seria inadequado validar um recorde com um equipamento que não está em conformidade. Então, uma sugestão para os protocolos é que toda vez que se tem um recorde relevante para a competição, a gente fala relevante para a competição, mas normalmente são os recordes mundiais e os recordes de área, que se faça essa vistoria dos calçados, né, Miltinho? Acho que é importante a gente olhar para a aplicabilidade, da viabilidade também das regras, porque tem algumas que existem, mas às vezes é quase impossível de fazer cumprir, mas a gente precisa trabalhar na formatação de protocolos, utilizando a expertise e a vivência das pessoas que estão no dia a dia das competições, de como transformar essa regra viável. Então, é exatamente esse o formato que a gente tem acompanhado. Tranquilo, Miltinho? Ok, ok, beleza. Beleza. E é em cima desses questionamentos, né, dos pormenores de algumas regras, ou de algumas alterações de regras, ou de algumas experiências vivenciadas nas competições locais, nos estaduais, nos regionais, nos nacionais, nos internacionais, que a gente verifique, seja por Instagram, seja por algum vídeo, né, que traz essa riqueza do momento Abrat, que a gente espera que 2025 a gente consiga dar continuidade, mas a gente gostaria muito que cada região ou que cada estado, né, trouxesse a proposta para o ano que vem de assumir uma quarta-feira. São 15 minutinhos, é muito rápido e é uma riqueza tão grande aí é, desses flashes que a gente tem, às vezes só assistindo um vídeo no Instagram, ou alguém que encaminha um vídeo no WhatsApp, que a gente pode estar crescendo juntos aí enquanto associados da Brat em prol do nosso atletismo, tá bom? Então, gente, um grande abraço, um beijo no coração. Quarta-feira que vem nós vamos estar aí com a Quarta-feira, Assembleia Geral, tá bom? se Deus quiser. Boa Até noite. quarta. Boa noite, Amém. Até. obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Boa Boa noite a tchau. noite, tchau, todos. Claudinha. Boa Tchau, noite, pessoal. tchau.